Boa noite, a paz de Jesus, doce amor de Maria. Mais uma vez vamos começar mais uma formação através de uma videoaula. E o tema dessa noite é um tema que nós comemoramos ontem à noite, né? O dia de São José, né? Uma festa litúrgica dentro da igreja que comemora o dia do patrono universal da igreja. Mas quem foi São José, né? São José é o único santo que ele tem dois títulos enormes dentro da igreja. Como assim dois títulos enormes? Porque ele foi o pai adotivo, o pai putativo, né, de Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, o Deus encarnado, o Filho de Deus, e também foi esposo da Virgem Maria. Só que interessante, né, assim, hoje em dia a gente vê muitas poucas pregações sobre São José, e São João Bosco ele dizia assim, né, que depois de Jesus e a Virgem Maria, amai a São José. O interessante, grandes santos tiveram um grande, imenso amor, uma grande devoção a São José, que nem São Bernardino de Sena, lá no século XIV, que escreveu grandes catequeses sobre São José, e ele dizia, né, que ele só era santo graças à intercessão de São José, né? O próprio Santo Agostinho no século IV, ele escreveu grandes homilias dizendo a respeito de São José, né? O interessante é que na Bíblia, quando sempre ia falar de Jesus, não referia Jesus primeiramente como o filho de Maria, mas o filho de José, né? Se você pega, por exemplo, Mateus capítulo 13, no versículo 55, ou Marcos capítulo 3, no versículos 3 e 4, vai falar assim, Jesus, o filho do carpinteiro, né? O filho de José. O interessante é que a teologia da igreja, a doutrina da igreja, ela coloca São José num culto de protodolia, né? Assim, a Virgem Maria ela tem hiperdulia, que depois de Jesus, o culto supremo é dado à Virgem Maria, claro, a Deus que é Jesus Cristo e a Jesus Cristo que é Deus, a gente dá um culto de latria, que do grego é adoração, mas aos santos como a Virgem Maria, que está no topo da escala, né, abaixo de Deus, é claro, como criatura infinitamente abaixo de Deus, e São Luís Maria Grimond de Montfort, no parágrafo 14 do Tratado da Verdadeira Devoção, ele fala que Maria, perto de Deus, é um átomo, né? Um átomo, para quem estudou, é a menor partícula, né, de uma célula existente. Então, São José, depois da Virgem Maria, ele recebe o culto de protodolia. Depois da Virgem Maria, é São José que tem um dos lugares mais altos da igreja. Só que o interessante é que lá no dia 8 de dezembro de 1870, o Papa Pio IX, em pleno Concílio Vaticano I, ele declara José patrono universal da igreja. Patrono, para quem não sabe, é uma palavra do latim que significa guardião, né? O guardião da igreja. O interessante é que nessa época a igreja estava vivendo, assim, vamos dizer assim, uma crise de perseguição, já que desde 1870 até em 1929, né, quando o Papa Pio XI ele escreve com Mussolini, né, que era o ditador italiano regente naquela época, um documento chamado Concordata de Latrão, ou seja, desde 1870, quando teve a Guerra das Tropas Unificadas do Piemonte, né, porque o Estado Vaticano, né, ele era um Estado, aliás, não como os conhecemos hoje, que é meio quilômetro quadrado, mas ele tinha 44 mil quilômetros quadrados. Ou seja, desde a queda do Império Romano, no ano de 476, a Igreja Católica, que já
não era mais perseguida desde o Edito de Milão do ano 313. Ela começou a ganhar de alguns senhores da época, né, terras, né, ela começou a herdar terras, estados, cidades, isso, aquilo, e teve uma condessa chamada Condessa de Canossa, né, que ela doou 10 cidades da Itália para a Igreja Católica, fora alguns outros imperadores, que nem Carlos Magnus, né, e outros imperadores que veio depois, doaram alguns territórios para a igreja. Então a igreja, além dela ter um poder espiritual, ela tinha um poder político, um poder territorial. O Papa é chefe de Estado. O Vaticano, que era o que não, além de ser o menor Estado do mundo, é um Estado. O Papa é chefe de Estado. Então, em 1870, Vítor Emanuel, com as tropas unificadas, ele quis invadir o Vaticano e tomar à força todas essas cidades que a igreja tinha ganhado. E o Papa Pio IX, para não derramar muito sangue, porque o Papa, como eu disse, era chefe de Estado, sendo chefe de Estado tinha um exército, né? Para não derramar muito sangue para muitos inocentes, ele pegou e entregou todas essas tropas, todas essas cidades, para as tropas de Vítor Emanuel II, né? E ficou só com o Vaticano, onde que ele mora. E o interessante, que daí então começou uma perseguição, porque eles queriam tomar o Vaticano também, né? E essa concordata que eu falei para vocês no começo, concordata no começo, que ele assinou com Mussolini, era para que ele pudesse ficar no Vaticano. Aí você vê muitos evangélicos, até muitos católicos que não conhecem a sua fé e fica falando assim: nossa, o Vaticano é cheio de ouro, o Vaticano é cheio disso, o Vaticano é cheio daquilo. Porque não vende e dá para os pobres. O Vaticano é patrimônio histórico-cultural da Itália. Um Papa não pode tirar nada que está lá. Praticamente o Papa mora de favor, né? Eles não podem tirar nada do que está lá dentro. Teve um Papa uma vez que foi leiloar uma estátua, né? Ele foi processado porque é patrimônio histórico da humanidade e da Itália. Não se pode tirar nada lá de dentro. E você vê muitas vezes pessoas falando as coisas por aí sem entender o que se fala. Pra você ter uma ideia, uma vez aqui no Brasil, uma cidade lá em Goiás chamada Cidade Velha, né, que era do tempo do Brasil Colônia, eles foram passar cabos de fiação e não podia colocar postes, né, e nem passar fiação por cima, né, por causa que a cidade era um patrimônio histórico-cultural. Então eles teve que tirar as pedras do chão, renumerar cada pedra, marcar cada pedra, para depois colocar no seu lugar novamente, né? Por quê? Porque era patrimônio histórico, não podia mudar uma pedra, não pode mudar nada de lugar, tirar nada de lugar. O interessante, porque eu estou dizendo tudo isso, porque em meio a toda essa perseguição, o Papa, ele oficializa São José como patrono da igreja, né? Da igreja católica, patrono universal da igreja católica, né? Por quê? Porque o interessante que se você vai no Antigo Testamento, e o Papa baseando isso daí através de uma encíclica, né, chamada Incritum Particiarcam, né, que é só sobre São José. Ele vai fazer uma analogia de José, esposo da Virgem Maria, com José do Egito, né? Que José do Egito, se você vai pegar lá Gênesis capítulo 41, no versículo 40, vai dizer que José do Egito, ele foi colocado acima de todo o povo, e só quem estava acima de José era o rei do Egito, que diz: só o trono faz diferença entre mim e você, só o trono é maior, ou seja, só eu sou maior do que você, abaixo de mim é você. É claro, a gente sabe que dentro da igreja católica, como eu já disse aqui no começo, acima de São José está a Virgem Maria, acima da Virgem Maria está Deus, mas abaixo da Virgem Maria
é São José. Não temos outro santo maior a honrar, venerar e imitar que é São José. O interessante que quando perguntaram, o povo chegava no Egito para pedir, comprar víveres, que estava assolando a terra inteira de Israel, a seca. O próprio faraó vai dizer no capítulo 41, no versículo 55, ide a José. E o Papa, o Papa Beato Pio IX, ele vai dizer isso, ide a José, pedir a intercessão de José pela igreja. Por quê? Porque é interessante. Gente, entenda uma coisa. Se você pega o capítulo 2, o versículo 13 de São Mateus, você vai ver que tem a perseguição e a fuga e o massacre dos inocentes, onde Herodes, por causa de Jesus que tinha nascido, manda perseguir todas as crianças por menos de 12 anos, e manda matar todas a fio de espada, por causa que se você pega um pouquinho antes, uns versículos antes, você vai ver que os reis magos, antes de vir adorar Jesus, eles passaram por Herodes e diz: onde fica o rei de Israel que acabou de nascer? E ele, com medo de ser tomado o trono. E aliás, a história, não a história da igreja, mas a história do mundo, confirma em livros que Herodes, por medo dos próprios filhos tomar o trono dele, ele mandou matar os 3 filhos, ele mandou matar a esposa, ele mandou matar até a própria mãe, com medo de que fosse tomado o poder dele, o trono dele. O cara era um sádico. Então ele manda perseguir essas criancinhas, no qual ali se cumpre uma profecia que está em Jeremias 31:15, que fala em lamar, houve choros e ranger de dentes por causa das crianças, porque era tão grande. Raquel chora seus filhos, mais ou menos assim. O interessante é que José é avisado em sonhos. Pega, versículo 14 fala assim, pega o menino e a mãe e foge para o Egito. Olha só que interessante, mas José, um pouquinho antes, se você ler, lá no capítulo 1, no versículo 19, vai dizer que José queria rejeitar a Virgem Maria. Só que o versículo 19 vai dizer assim: sendo José um homem de bem, na tradução correta não é um homem de bem, é um homem justo. E o que é o justo na Bíblia? O justo na Bíblia é um homem santo. É um homem, por isso que Mateus 5,6, no sermão da bem-aventurança, fala assim: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. O padre Garrigo Lagrange, num livro dele, com um título chamado assim, Padre Antônio Rui Marinho, um dos grandes padres que entendia sobre a mística dos santos e a santidade mística que houveram neles. Ele vai dizer assim que, num livro dele que tem o título plagiando uma obra de Shakespeare, Ser Santo ou Não Ser, ele vai dizer que a fome e a sede de justiça é nada mais, nada menos que a fome e a sede de santidade. Vai falar assim que José era um homem justo e ele não difamou, rejeitou Maria secretamente. São Bernardo de Claraval, explicando essa passagem, vai dizer que José rejeitou Maria não porque ele achava que Maria tinha traído nela, porque ele conhecia a santidade de Maria. Ele sabia que Maria, aos 3 anos, e isso o proto-evangelho de São Tiago, também chamado o Evangelho da Natividade de Maria, é claro, ele não é aceito como inspirado pela igreja, porque ele entrou no século II, já no século I, já tinha fechado todo o cânon bíblico. Por quê? Porque ele é datado do século II e os apóstolos, o último apóstolo que morreu foi São João na época de 90, no século I. Então no século II não poderia ter um apóstolo vivo para poder escrever algum outro evangelho. Mas a igreja ela permite e aceita como um documento histórico. É dali que vem o nome, por exemplo, dos pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santa Ana. É dali que se fala que José,
foi prometida à Virgem Maria, né? Isso, aquilo. É claro, apesar que nesse apócrifo representa São José como um homem de mais de 70 anos, que seria um viúvo, e por isso, por causa daquela passagem, tem aquela passagem que você pega lá em Marcos capítulo 6, no versículos 5 seguinte, vai falar assim: não estão entre nós, fala dos irmãos de Jesus, e cita quatro nomes ali, né? Tiago, José, Judas e Simão, né? Esse evangelho apócrifo fala que são filhos, né, de São José do primeiro casamento, mas isso não é verdade, porque um historiador citado no século III por um bispo da igreja chamado Eusébio de Cesareia, que até naquela época ele coletou toda a história da igreja desde o primeiro século, desde quando Cristo morreu na cruz, né? Nomes de santo por santo, bispo por bispo, tudo que acontecia, papas por papas, documentos por documentos da igreja, né? Ele colhe ali um historiador chamado Exegipo, que fala que esses supostos irmãos de Jesus seriam filhos de Cleófas. Quem que é Cleófas? Cleófas é um dos discípulos de Emaús, porque em grego Cleófas, traduzido por hebraico, é Emaús. E lá na cruz, no pé da cruz de Cristo, você vai ver que no capítulo 19, no versículo 25 seguintes de São João, vai dizer que estava ali Maria de Cleófas, né? Que seria esposa de um irmão de São José. E como a gente sabe que no hebraico não existe a palavra, né, para definir primos, né, ou parentes, falava-se irmãos de Jesus, irmãos por ter um parentesco legal. Eu não quero entrar nesse tema para não desviar do tema de São José, mas só que segundo as revelações da beata Ana Catarina Emmerich, vai apresentar aqui que José, quando ele foi dado por esposo da Virgem Maria, ele tinha 33 anos de idade, né? E a igreja aceita isso. A igreja não vê São José como um viúvo, porque até uma lenda que se criou em torno disso para proteger a virgindade da Virgem Maria, para que não foi dizer que ela nunca foi tocada por José, porque José já seria um homem de idade avançada. Não, Santo Agostinho, ele fala uma coisa bonita, ele fala assim que Maria não só foi virgem, mas por Maria José também foi virgem. José foi casto. A igreja representa ele com um lírio, que é sinal da pureza. Lá no século III nós vemos um santo chamado São Casimiro de Polônia, que ele era tão devoto da Virgem Maria, que ele consagrou, né? E ele era rei da Polônia. Ele consagrou a virgindade dele a Nossa Senhora. E ele foi tão puro na castidade, nessa virtude, que depois de algum tempo foram abrir o túmulo dele, dentro do coração dele tinha nascido um pé de lírio que estava passando assim das tampas de concreto do túmulo, para dizer um milagre, para dizer a respeito da pureza dele. Então Santo Agostinho, ele dizia isso: não só a Virgem Maria foi pura virgem, mas José foi virgem por causa da Virgem Maria. E quando José pega a mãe e o filho e foge para o Egito, olha só que interessante. José está pegando a mãe, o filho, está defendendo a igreja. Então por isso que o Papa Pio XII coloca ele como padroeiro universal da igreja, que em meio de tantas calamidades, né, e perseguição, é José o patrono, é José quem defende a igreja, né? O interessante é que São José, ao rejeitar Maria em segredo, diz que ele era um homem justo, ele não saindo difamando. E aqui está um ensino tão maravilhoso para a gente, principalmente para nós, né, que somos escravos da Virgem Maria, né? Devemos ter São José como um grande exemplo, principalmente nós homens, né? Se queremos um dia tratar as mulheres como São José tratou a Virgem Maria, a gente temos que imitar ele, porque São João Bosco dizia: não pede a Deus uma mulher até que você não seja um homem, né? E São José é o exemplo de todas as virtudes,
Né? A igreja vai dizer isso. Ele não saiu difamando Maria. Por quê? Por isso que é aí que eu vejo que a única igreja de Cristo é a igreja católica. A igreja católica, ela não defama a Virgem Maria, porque Lucas 1,48 fala que me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, né? E é só a igreja católica que proclama bem-aventurada a Virgem Maria, né? Então, quer dizer, os protestantes defamam a Virgem Maria. São José, não sabendo em relação ao mistério que se acontecia, ele se calou. Mas o interessante também é que há outro ensinamento contido atrás disso, porque José, sendo um homem justo, né? E Habacuque 2,4, ele já fala que o justo viveria pela fidelidade. São José era um homem fiel à lei no Antigo Testamento. E ele estava com o coração dele dividido, porque se ele denunciasse a Virgem Maria, dizendo que aquele filho não era dele, ela seria apedrejada na porta da casa do pai dela, já que na lei dizia, em Deuteronômio no capítulo 22, versículos 22 seguinte, que a mulher que era pega em adultério era lapidada na porta da casa. E você vê o próprio Jesus, né? Numa das passagens do Evangelho, em João capítulo 8, quando aquela mulher era pega em adultério, no versículo 5, ele chega para ele e fala assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda nos apedrejar, né? Então São José, ele ficou nesse dilema. Por quê? Porque se ele entregasse a Virgem Maria, ela sendo inocente, porque ele não duvidava da santidade dela, mas no coração dele a lei pedia que se entregasse tais mulheres assim. Então o coração dele estava dividido, vamos dizer assim, entre Deus e a Virgem Maria, né? É claro, ele não queria colocar a Virgem Maria em primeiro lugar mais do que Deus, mas havia um mistério. Ele sabia que era um mistério. Um mistério você não entende, né? É quando a gente não sabe alguma coisa a respeito de certas pessoas, a gente nem deve falar, a gente nem deve comentar, né? E São José, por ser justo, Deus pediu que um anjo fosse em sonho e falasse para ele, no versículo 20: José, não temas receber Maria em sua casa por esposa. Quantos católicos hoje em dia temos receber a Virgem Maria dentro de sua casa por causa de doutrinas evangélicas semeadas no meio da igreja católica? Porque não conhece a sua doutrina, acha que está colocando a Virgem Maria acima de que tudo. Não, meus queridos, olha só que interessante. São Vicente Pallotti, ele dizia que depois de Jesus, ele queria ser a pessoa que mais amou a Virgem Maria. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia assim: que meu amor pela tua mãe seja igual ao teu. São Maximiliano Maria Kolbe, ele dizia assim: os discípulos deles não temem amar demasiadamente a Virgem Maria. Ninguém chegará a amar a Virgem Maria como Jesus amou. Não tem como. Não somos nós que honramos pelo nosso próprio querer. Não foi a igreja que inventou a devoção à Virgem Maria. Foi Jesus, foi Deus, ao querer enviá-la, o teu filho através dela, ele já honrou. Ele já honrou ela num culto muito grande. Então São José, ele não defama a Virgem Maria. E um anjo fala para ele receber em casa. Olha só que interessante, fala num sonho. Quantos de nós Deus fala abertamente e a gente não acredita? Então a gente tem que pedir para São José essa fé que ele teve. A gente pede sinais. Muitas vezes Deus até esfrega os sinais na nossa cara e a gente continua não acreditando. E vai dizer a Bíblia no versículo 21 que São José fez como o anjo havia ordenado. E quando ele pega a mãe e o menino e foge para o Egito, é interessante essa passagem, porque José, eu fico imaginando no momento, e eu sempre digo isso quando às vezes eu prego sobre a devoção da Virgem Maria, né? Que o primeiro a clamar
o socorro da Virgem Maria, a intercessão da Virgem Maria, foi o próprio São José, porque Lucas 1,56 fala que Maria ficou há cerca de 3 meses na casa de Santa Isabel, e quando ela subiu para Ain Carim, na casa de Santa Isabel, Lucas 1,39, ela já tinha recebido do anjo o anúncio, né? A anunciação que comemoramos agora, no dia 25 de março, próxima segunda-feira. Festa solene da igreja, né? E para os consagrados que não for na missa de segunda-feira, é pecado mortal, né? Então, desde já sabe que segunda-feira é festa de preceito, igual a de ontem, de São José para nós, escravos da Virgem Maria, foi festa de preceito. Escravo que não foi, católico que não foi, está em pecado mortal, tem que se confessar. Então São José, ele desce para o Egito, né? Nenhum de nós quer descer para o Egito, né? A gente quer subir cada vez mais. Por quê? Porque o Egito é terra de sofrimento. É terra que os israelenses, eles foram perseguidos, escravizados. Então é terra de sofrimento. São José, ele teve que abandonar o sonho dele, porque olha só, quando Deus entra na nossa vida, os nossos planos mudam. São José, ele imaginava ter uma vida normal com a Virgem Maria, ter filhos com ela. E Deus entra no meio da história e muda tudo. E José aceita. Será que nós temos uma fé igual de São José? Aceita que Deus mexe nos nossos sonhos, nos nossos planos? Porque é tão fácil a gente estar dentro da igreja e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero te seguir, até quando Deus não coloca cruz, obstáculos no nosso caminho, porque Deus vai pedir conta da nossa fé. Deus vai querer saber se a gente ama Ele de todo o coração ou não ama. E olha só que graça que São José recebeu. Ele recebe como esposa a Virgem Maria e como filho o menino Jesus, né? Todos os santos, eles nunca vão chegar ao pé de São José, porque todos os santos na face da terra, tanto os homens como as mulheres, chamaram Deus de Pai. Mas só São José, teve um filho que era Deus e o chamou de Pai. Deus o chamou de Pai. Através do teu Filho encarnado, que era Jesus Cristo. Né? A igreja coloca São José como padroeiro da boa morte, porque diz que no momento da morte de São José, muitos estudiosos dizem que a morte de São José foi depois dos 12 anos de Jesus, já que depois dos 12 anos de Jesus não fala mais sobre São José. Se você pega ali Lucas, né, no capítulo 2, no versículos 22 seguintes, né, e depois lá no versículos 42 seguintes, que vai falar que eles foram para Jerusalém, que se perde o menino Jesus, que ele tinha 12 anos, depois dali mais não fala sobre São José, né? E ele fala que ele foi assistido por Jesus na sua adolescência com 12 anos e pela Virgem Maria, né? O interessante também, que quando José vai para o Egito, a Bíblia nos mostra que aquele que quer o filho, né, também quer a mãe. Aquele que defende o filho também defende a mãe, né? O Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala uma frase tão bonita, que ele fala assim: aquele que quer o fruto tem que querer a árvore também, né? Então o próprio São João de Ávila, ele comentava assim, ele dizia assim, que São José foi não só o primeiro devoto da Virgem Maria, né, mas foi também o primeiro escravo, que ele diz que a partir do momento que ele entendeu o mistério, né, que estava na Virgem Maria, diz que ele se deu por amor para servir tão grande rainha que estava na face da terra. Isso somente por humildade. Os dois grandes, maiores tesouros de Deus na face da terra era Jesus e Maria. E quem foi dado a cuidar desses tesouros? São José. Eu fico imaginando São José ensinando Jesus o ofício da carpintaria, né?
e muito depois entendendo, porque ele sabia que o Messias viria na face da terra, né? Ensinando o menino Jesus a mexer com madeiras, e muito mais tarde, eu imagino a dor que transpassava no coração dele, porque a Bíblia nos fala que quando eles entram na sinagoga, né, para a apresentação do menino Jesus, né, e o velho Simeão começa a falar sobre as maravilhas que estavam em profetizar sobre Jesus, que ele libertaria seu povo, isso e aquilo, mas também vai dizer no versículo 34 que ele seria motivo de queda e surgimento. Jesus não iria agradar a todos, né? A gente vê hoje em dia um evangelho da porta larga, né? Adocicando, né? O evangelho, para que as pessoas não abandonem a igreja, para ficar inventando motivos das pessoas atrair pessoas para dentro da igreja, né? O Papa São João Paulo II, ele fala assim que muitas vezes ele pegou, se pensasse, ele foi duro em alguns documentos deles, ou em algumas das pregações, né, de algumas das catequeses dele, e quando ele parava para pensar, ele dizia assim: mas o evangelho é muito mais duro do que eu, e ele se consolava por poder dizer a verdade. Gente, a verdade, Jesus disse que ela libertaria, João 32, ele não disse que ela seria agradável. O próprio São Paulo, ele vai falar em Gálatas 4,16, me tornei vosso inimigo por ter pregado a verdade. Então Lucas 2,33 vai dizer que os seus pais ficavam admirados a respeito daquilo que dizia, né? Ele saberia que o Messias, né, iria passar por uma morte de cruz. No Antigo Testamento, se você pega Isaías 53, vai dizer isso. Então eu fico imaginando qual que era a dor, assim como uma espada foi profetizada em Lucas 2,35, transpassaria a alma e o coração da Virgem Maria. Eu fico imaginando toda vez que Jesus estava na carpintaria com São José, ele imaginando lá no futuro o teu filho adotivo aqui na face da terra sendo crucificado. Que dor que não seria no coração dele cada vez que ele pegava um martelo, um prego para poder fazer algum tipo de móvel. Então a igreja, ela coloca São José como padroeiro universal da igreja, e Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer assim que todas os pedidos que ela fez através de São José, né, ela nunca deixou de ser atendida. O interessante é que lá em Gênesis, como que eu falava para você de José do Antigo Testamento, no capítulo 39, vai dizer que José, lá no versículos 8 e 9 mais ou menos, ele teve um sonho que ele conta para o pai dele, onde que ele viu o sol e a lua, né, e 11 estrelas se curvarem diante dele. E Jacó, ele fica bravo com José, porque segundo a interpretação de Jacó, é que ele, a mãe dele e os outros irmãos se curvariam diante de José. Olha só que interessante, o sol e a lua e 11 estrelas, né? Quando a Bíblia fala a respeito da Virgem Maria lá no Antigo Testamento, em Cântico 6,10, ela compara a Virgem Maria como uma mulher brilhante como a lua, né? Malaquias 3,20 fala a respeito de Jesus, uma profecia a respeito do Messias, que ele é o sol da justiça. Apocalipse 22,16 diz que ela é a estrela radiosa da manhã, né? Apocalipse 12,4 fala que quando o demônio caiu, ele trouxe uma terça parte das estrelas que estavam no céu. A tradição e a teologia da igreja diz que as estrelas são os anjos que caíram, e a outra interpretação que são os santos, as estrelas. Então o sol e a lua e 11 estrelas. A gente tinha 12 apóstolos, mais um, a gente sabe, Judas foi o traidor, né? Segundo a Bíblia em João 17,12, ele foi o filho da perdição, né? Ele foi o filho da perdição. Então Jesus sendo o sol, Maria a lua, as 11 estrelas, Jesus foi submisso a São José, porque
Lucas 2,51 diz que ele era submisso a seus pais. José era o pai de Jesus aqui na terra, né? Então ele foi por submisso, né? E o quarto mandamento era honrar pai e mãe. Se Deus Pai deu São José como pai adotivo, Jesus honrou o seu pai adotivo também, né? E ele tinha a Virgem Maria, que como esposa também era, e os outros apóstolos que estão abaixo dele. Então quer dizer, de certo modo, a profecia se cumpre em José no Novo Testamento, né? Então, amados, a gente tem que pegar São José como modelo nosso da igreja, né? Eu queria assim mostrar para vocês, né, um livro aqui que é um livro muito bom, é esse livro aqui do professor Felipe Aquino, Glorioso São José, né, que fala de todas as ladainhas, o que a igreja fala a respeito de São José, né? Aqui vem representado também uma encíclica do Papa São João Paulo II do ano de 84, chamado Redemptoris Custos, né, que quer dizer o guardião do Redentor, né? Que fala a respeito de São José. O interessante é que tem uma parte que fala assim que o começo da igreja foi a casa da família de Nazaré, da Sagrada Família, né? José, Maria e Jesus, né? Ali foi o começo da igreja. E o próprio Jesus, ele fala uma coisa tão interessante em Mateus 13:33, aliás 13:31, que ele diz que o começo da igreja seria como uma pequena ervilha, né? Mas depois, como um grão de mostarda, né? Que depois transformava uma grande árvore, né? A doutrina da igreja, ela acredita que começa ali, né? Na casa da família de Nazaré, da Sagrada Família, e depois se torna uma proporção tão enorme, criando essa frondosa, né? Videira que é a Igreja Católica. Então, amados, hoje era só um pouquinho mesmo a respeito de São José, para você entender, né, o que a igreja fala a respeito de São José. Nós, devotos da Virgem Maria, temos que imitar a José, né, principalmente nós homens, né, imitar a São José, que é modelo de todas as virtudes, né, na face da terra. É um santo que é colocado, né, com uma veneração muito grande dentro da igreja, né. O Santa Teresa d'Ávila, ela dizia assim, que quando a gente precisava de alguma coisa, ela dizia: ide a José. O próprio São Luís Gonzaga, ele atribuía, né, a virtude da castidade a ele, graças à devoção a São José, e muitos outros santos que tiveram devoção, né? Porque já que no século XIV a igreja já começa a explanar a respeito de São José uma teologia maior. Se você for pegar lá no século 17, entre o século 17 e 18, tem São Leonardo Murialdo, que era um devotíssimo de São José, e ele funda a ordem dos Josefinos, né? Os Josefinos, eles são uma ordem que tem como padroeiro São José, né? E eles enriquecem toda a igreja com a teologia josefina, né? Estudando aquilo que a Bíblia fala a respeito de São José. O interessante é que não existe na Bíblia uma palavra sequer de São José, mas a igreja coloca São José lá em cima. E hoje em dia eu vejo tantos pregadores dentro da igreja que acham, né, que são santos porque pregam bonito, porque falam bonito, porque isso, aquilo, mas não tem uma vida de virtude, não tem uma vida de oração. A igreja está ensinando a colocar São José lá em cima, que não é você falar que você é santo, é você viver que é santo. São José não falou nada, São José não fez um milagre. E hoje em dia as pessoas correm a roda atrás desses pregadores que só sabem falar bonito, que não pregam a verdade, que não tem uma vida de virtude, mas que vive duplamente dentro da igreja, né? A condição de ser santo não é pregar bonito, não é nem se Deus permitir você fazer algum milagre, porque quem faz milagre não é você. E quantas pessoas estão cheias de orgulho dentro da igreja, né? Eu imagino São José, se ele fosse pregar, se ele fosse falar alguma coisa, se ele queria aplauso. E hoje em dia a gente vê dentro da igreja, né,
um povo que não estuda, um povo que não sabe a sua doutrina, um povo que não pratica, né? A gente está na época da quaresma. Quem será que está fazendo penitência os 40 dias sem comer carne? Muito pelo contrário. Tem muito cristão que estão comendo boi com chifre e tudo. Sabe por quê? Porque a gente não tem um propósito de amar a Jesus Cristo. Sabe por quê? São José, ele foi casto, porque ele amava primeiramente a Deus, ele amava a Virgem Maria. Porque só pode ser casto aquele que tem um amor no coração. Porque castidade não é só fazer sexo antes do casamento. A castidade não é só um desejo corporal. A castidade primeiro ela passa pelo coração. Porque se ela não passar pelo coração, não adianta nada se privar de um sexo antes do casamento. Não adianta nada ser celibatário. Porque ela passa primeiramente ali. E para ela passar primeiramente ali, temos que ter propósito. Então, amados, eu acho que como a igreja nos propõe José como um modelo, a gente devemos seguir o exemplo de José, que a todo custo protegeu a Virgem Maria e o menino Jesus, né? Então a gente tem que fazer isso a todo custo, proteger o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, né? Porque quando São José ele protege o menino Jesus, né, junto com a sua mãe, a Bíblia nos tá mostrando que Jesus era um nenezinho indefeso. Ele precisava, né, de ter proteção, ele precisava de cuidado. Muitas às vezes Jesus ele está indefeso, como às vezes na Sagrada Eucaristia, e muitos sacrilégios são cometidos. A gente não tem coragem de defender Jesus, né? A gente não se levanta mais, que nem aconteceu agora no Carnaval. Eu não vi nenhum cristão, poucos cristãos falando, porque todo mundo acha normal hoje em dia. Carnaval é cultura, né? E nas aparições de Nossa Senhora de Anhanguera, quando Nossa Senhora aparece a Pedro Regis, ela fala que o carnaval é uma cultura diabólica. E que católico que vai para o carnaval não pode agradar o coração dela, né? E a gente vê Jesus muitas vezes indefeso em tantas as coisas, e a gente não defende, né? A gente não tem coragem de falar a verdade. Tantos e tantos de nossos irmãos comunganos dentro da igreja em estado de pecado mortal, a gente acha que não tem nada a ver, porque politicamente correto, né, pegou corações de muitos católicos covardes. Se a gente não diz a verdade, se a gente não pega, cara, a verdade tem que ser dita com caridade. Mas Santa Teresa Benedita da Cruz dizia, mas que nunca a caridade impede da verdade ser dita, né? O próprio Papa Bento XVI, na sua encíclica Caritas in Veritate, no parágrafo 3, ele fala que por causa da caridade, né, esvaziar o sentido da verdade. E ele fala assim, que caridade sem verdade é sentimentalismo. É isso que a gente está vendo nas pregações dos dias de hoje. E aqui eu quero então encerrar essa formação sobre São José, né, e dizer para vocês, estudem, busquem aquilo que a igreja professa, né? Não ficam pregando o seu achismo, a sua axiologia, aquilo que vocês acham, né? Procura estudar, principalmente o catecismo da Igreja Católica, né? Que ali é o nosso maior referencial. Católico que não professa, que não aceita que está ali, pode ser protestante, pode ser da Seixinoe, pode ser budista, espiritista, o que for, mas católico não é. Amém, amados? Muito obrigado mais uma vez. Salve Maria Imaculada, e que Deus abençoe a cada um.